Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 2 sobre os pronomes e hoje nós veremos aí os pronomes pessoais. Pois bem, eu falei na aula anterior que o nome que se dá aí aos tipos de pronomes nos remete diretamente aí ao que se quer dizer exatamente aquele nome que se dá aos tipos dos pronomes. Então, pronomes pessoais com certeza terá a ver aí com as pessoas do discurso. E o que é um discurso? Um discurso, pessoal, é uma situação de fala, um ato de fala, digamos assim. E numa situação de fala, ou seja, quando existem aí pessoas falando, nós temos uma pessoa que fala, com quem essa pessoa está falando e do que ou de quem essa pessoa está falando. Vamos olhar aqui no quadro para entender melhor isso aí? Então nós temos aqui uma situação de fala. Observa-se aqui que nós temos duas pessoas, uma está falando, a outra está ouvindo. Como é que eu sei quem é a pessoa que está falando em primeiro lugar aqui, abriu aí o discurso? Pelo contexto, no caso da escrita, eu vou ter que dar uma lida ali e vou ver quem é que falou primeiro. Então eu tenho aqui, você é de São Paulo? Opa, pergunta. Ele está abrindo aí a situação de fala, está abrindo o discurso. Aí esse aqui responde, sim, lá em São Paulo é muito legal. Então a gente observa aqui pelo contexto que quem está falando, quem lançou aí a pergunta, é esta pessoa aqui. Com quem essa pessoa está falando é essa aqui, que é quem está ouvindo. Agora, existe aqui um assunto, ou seja, sobre o que eles estão falando. Sobre o que eles estão falando? Sobre a cidade de São Paulo. Então, num discurso, pessoal, nós temos 3 pessoas. Eu fico com um pouco de cuidado de que vocês achem aí que nós temos 6 pessoas do discurso. Por quê? Porque quando a gente fala em pronomes pessoais, a gente diz eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós já vamos ver por que isso acontece, que as pessoas acham que existem 6 pessoas do discurso. Isso é lógico, pessoal. Não tem como existir uma 4ª pessoa, uma 5ª ou uma 6ª. Não tem como. Isso é uma coisa lógica. Sempre num determinado discurso vai existir quem está falando, com quem se está falando e sobre o assunto. E o assunto, que seria sobre o que se está falando, digamos. Então eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Observe que quem fala aqui é a primeira pessoa. Com quem se fala é a segunda pessoa, com quem se fala. E sobre o que eles estão falando aqui, seria o assunto, ou poderia ser uma pessoa, é de quem ou de que se fala. A terceira pessoa, neste caso aqui é São Paulo. Então a primeira pessoa aqui, nós diremos que ela é o eu. A segunda pessoa, que é com quem se fala, nós diremos aí que é o tu. E a terceira pessoa, que é sobre o que nós estamos falando, pode ser sobre o que nós estamos falando e pode ser aí, uma pessoa ou coisa, qualquer assunto, digamos, seria aí, o ele, ou ele ou ela, digamos assim. Então eu tenho eu, tu e ele. Pessoa que fala, a pessoa com quem nós estamos falando e sobre o que nós estamos falando. Não existe uma 4ª pessoa, uma 5ª pessoa, uma 6ª pessoa. São 3 pessoas aí do discurso. Isso é importante vocês colocarem na cabeça de vocês. Os pronomes pessoais, eles são divididos aí em 3. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes aí de tratamento, que tem tudo a ver com os pronomes pessoais. Nós vamos estudar cada um deles, para que vocês assimilem bem aí o que é o pronome pessoal. Então, os do caso reto, e a gente já vai ver por que são do caso reto, são estes aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem é esperto já deve ter observado alguma coisa aí. Eu tenho 6 formas aqui. Mas quantas pessoas existem aqui? 3 pessoas. A diferença, pessoal, é que isso aqui está dividido. São 3 pessoas aqui e 3 pessoas aqui. Isso aqui é o singular. E isso aqui é o plural. Então eu tenho eu, tu, ele e nós, vós, eles. Agora, nós
é plural de eu. Vós é plural de tu. E eles é plural de ele. Então eu tenho singular e plural. 3 pessoas, né? Mas 6 formas. E isso aí é correto dizer. 3 pessoas, porém 6 formas. Tá? Na verdade nós temos 8 formas. Por quê? Porque o ele aqui, né, ele pode se dividir aí em ele e ela. Ou seja, né, o masculino e o feminino. Agora aqui não tem masculino e feminino de eu, né, é eu e pronto. Tu não tem masculino e feminino, o nós não tem masculino e feminino, o vós também não. Agora o ele tem masculino e feminino. Então eu posso dizer ele, né, e colocar mais 2 formas aqui. Ela e elas. Né? Eu poderia dizer aqui, ó, ela e elas. Né? Então nós teremos todas essas pessoas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aliás, 8 formas, mas 3 pessoas. Tá? Essas aqui são o plural e essas 2 aqui são aí o feminino de ele, no singular e no plural. Tá? 3 pessoas mais 8 formas. Não esqueçam disso. Tá? Então, vamos ver aí mais algumas observações ainda sobre os pronomes pessoais do caso reto. Por que que nós chamamos aí esses pronomes pessoais no caso reto de caso reto, digamos assim, né? Porque depois nós vamos ver os oblíquos e depois os pronomes de tratamento, tá ok? Pois bem, pessoal, a divisão dos pronomes pessoais é esta que está aqui no quadro. Nós temos os do caso reto e os do caso oblíquo, né? Ou seja, os retos e os oblíquos. Os oblíquos, eles se dividem aí em tônicos e átonos. Aqui eu misturei tudo, depois a gente vai dar uma separada, tá? Só para que vocês observem aqui, né, quais são os oblíquos. Estão todos misturados, os tônicos e os átonos aqui, tá? Vocês já vão ver por que eu fiz isso. Então, os retos estão aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí eu coloquei as outras formas aqui. A forma do feminino singular e a forma do feminino plural. 3 pessoas, nós dividimos aqui, né? Singular e plural, S e P, singular e plural. E, né, 8 formas. 3 pessoas, mais 8 formas. Tá? E os oblíquos estão aqui. Por que que a gente chama estes pronomes aqui de pronomes pessoais do caso reto? Porque os pronomes pessoais do caso reto sempre serão sujeitos na oração. Agora não tem como eu não falar aqui em análise sintática, que a gente vai ver depois, mas se esforce um pouquinho para poder entender o que eu estou falando. Os do caso reto serão sempre sujeito da oração. Pois bem, então eu tenho aqui A, B e C. 3 orações. Observe o que eu tenho aqui. Eu sei tudo sobre pronomes. Para que eu ache o sujeito da oração, eu tenho que achar o verbo. Onde é que eu tenho um verbo aqui? O verbo é aquela palavrinha que pode ser conjugada. Eu sou, tu és, ele é. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Então, onde é que eu tenho o verbo aqui? Está aqui o verbo saber. Eu sei. Quem é que sabe? Eu. Eu aqui é o sujeito. Sujeito desta oração. Olha o eu aqui, né, sendo pessoa, né, a primeira pessoa. Tá? Por isso que a gente chama esses pronomes pessoais aí do caso reto. Né? Porque funcionam sempre como sujeito da oração. Neste caso aqui, o sujeito do verbo saber é eu, primeira pessoa. Na oração B eu tenho aqui, tu sabes que eu gosto de gramática. Onde é que eu tenho verbos aqui? Eu tenho o verbo gostar e o verbo saber. Tá? Qual é o sujeito do verbo saber? Tu, segunda pessoa. Isso aqui é o sujeito desta oração. Tu sabes. Aí eu tenho uma outra oração aqui. O verbo gostar. Tá? Qual é o sujeito deste verbo aqui? Eu. Tá aqui. Sujeito, eu. Primeira pessoa. Um sujeito aqui, segunda pessoa, e um sujeito aqui, né, de primeira pessoa. Sujeito do verbo saber
e sujeito do verbo gostar. Aqui na C eu tenho ele viajará amanhã. O verbo aqui é viajar e o sujeito tá aqui, ó, sujeito, ele, tá? Terceira pessoa. Agora, claro, eu poderia colocar esses pronomes aqui todos no plural, né? Então eu colocaria aqui, o plural de eu é nós. Nós sabemos tudo sobre pronomes. Claro que o verbo teria que mudar para se adequar aí ao sujeito nós. O plural de tu é vós, né? Aí eu teria que colocar aqui, vós sabeis que eu gosto de gramática, né? Já o plural de tu. Então, no caso do ele, eu colocaria eles viajarão amanhã, tá? Porque é o plural da terceira pessoa aqui do singular. Ele, eles, tá? Então, três pessoas, os pronomes do caso reto, singular e plural, e esses pronomes sempre funcionarão como sujeito da oração. Não esqueçam disso. A gente chama de pronome pessoal no caso reto porque são aqueles que sempre funcionarão como sujeito da oração. Aí eu tenho aqui os oblíquos. Os oblíquos serão aí, né, objetos da oração. Não serão sujeito da oração. Falemos então dos pronomes pessoais oblíquos. Observem as estruturas que eu tenho aqui. Eu já falei que os pronomes pessoais oblíquos funcionam sempre como objeto e podem ser objeto direto ou objeto indireto. Observem essas estruturas aqui. A. Eles não governam eu. B. Eles não me governam. Qual delas está de acordo com a gramática normativa? Obviamente que a B. Por que ela está de acordo com a gramática normativa? Eu acabei de falar para vocês que os pronomes pessoais do caso reto só funcionam como sujeito da oração. Eu tenho um eu aqui. Eu. Este eu é um pronome pessoal do caso reto. Ele tem que ser sujeito da oração. Nesta oração ele está sendo sujeito? Obviamente que não. Qual é o sujeito desta oração aqui? O sujeito desta oração é eles. O verbo aqui é governar, né? Então, quem é que governa? Eles. Eles não governam eu. Este eu aqui não pode estar aqui. Por quê? Porque ele seria aqui o objeto do verbo governar. Do verbo governar. Eles não governam eu. Eles, sujeito, governam, verbo transitivo direto, eu seria o objeto direto. Então essa estrutura aqui está errada. Errada. O pronome não é aquela palavrinha que substitui, né, retoma ou acompanha o nome. Como é que eu corrijo essa estrutura aqui? Colocando um pronome oblíquo, me, de primeira pessoa, que se refere à primeira pessoa, né, e que funciona aí como objeto da oração. Neste caso, objeto direto. Então, corrija essa oração dizendo, eles não me governam. Aí sim, porque o me aqui, né, agora funcionando como objeto direto desta oração aqui. O sujeito é eles, né, o verbo transitivo direto aqui, governar, e o objeto direto aqui, me. Né? Observe pela estrutura aqui que eu consigo ver que este eu aqui, né, seria o objeto do verbo transitivo direto governar. Então ele seria o objeto direto, mas eu não posso fazer isso aqui, porque o eu só funciona como sujeito da oração. Né? Então eu tenho que dizer, eles não me governam. Me aqui é o objeto direto do verbo transitivo direto governar. Não esqueçam disso, isso é muito importante que vocês recordem aí, para que vocês não confundam depois lá na análise sintática a questão aí, né, do objeto direto ou do objeto indireto. Observem que o me, além de se referir aqui à primeira pessoa, ele está na sua função natural aqui de objeto direto. Então, a oração certa aqui é eles não me governam. Me, pronome oblíquo, só funciona como objeto. Eu, pronome do caso reto, só funciona como sujeito. Não pode ser objeto.